Pessoal, tudo bem com vocês? Olha o que eu trago na aulinha de hoje. Olha que lindo que ficou esse jogo, pessoal. Hoje eu trago a passadeira do nosso tapetinho que eu fiz aí na videoaula anterior. A videoaula desse lindão já está disponível no canal. Para vocês encontrar o passo a passo desse tapete, eu vou estar deixando no primeiro comentário do vídeo para vocês. Já coloquei aqui, pessoal, minha etiqueta da M2 Personal Laser. E se vocês quiserem adquirir etiquetas personalizadas, é só ir na descrição do vídeo que eu vou estar deixando todas as informações, tá certo? A aulinha de hoje é da passadeira, deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha que lindo que ficou. Eu vou estar tirando os dois tapetinhos pra vocês verem melhor a peça. Aqui, pessoal, tirei os tapetinhos pra vocês verem. Olha que graça que ela ficou, tá? É uma passadeira muito fácil. Ficou econômica pro tamanho dela, eu vou passar rapidinho as medidas. A minha peça, pessoal, ela ficou com 1,35 m de comprimento. Na videoaula eu ensino vocês a aumentar 1,35 m por 50 de largura. O peso da minha peça foi 627 gramas, tá bom? A aulinha de hoje é dela. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês fizerem essa peça, gostar do resultado, compartilhe esse vídeo. Se vocês puderem, se inscrevam no nosso canal. Olha aí, pessoal, vou passar mais uma vez a medida, tá? A minha peça ficou com 1,35 m por 50 de largura. O peso, 627 gramas, tá bom? Para quem quer confeccionar o jogo completo, vai no primeiro comentário que vai estar o link do tapete. A aulinha de hoje é dela, espero muito que vocês gostem. Eu vou estar deixando vocês agora com o passo a passo. Pessoal, os materiais que eu vou usar para estar fazendo essa peça é os barbantes da Têxtil Piratininga. Eu vou usar o fio cru, que é fio número 6, ó, na cor cru. Para fazer a base, a gente vai fazer aqui com fio peça, que é 100% algodão, na cor verde musgo, ó, fio número 6. E eu vou usar um pouquinho desse fio aqui, que é o Piemonte, na cor mostarda. Esse fio também é número 6, ele é um fio 812, mas é a mesma espessura de um fio número 6, tá bom? E a agulha que eu vou usar, pessoal, é a 3,5 milímetros, ó, não tá focando, mas é a 3,5. E se vocês quiserem adquirir os fios da Têxtil Piratininga, eu vou estar deixando o link da loja da Têxtil na Shopee, onde vocês podem estar comprando aí os barbantes de vocês, tá certo? É só ir na descrição do vídeo que vocês vão encontrar aí o link onde vocês podem estar comprando os materiais. Agora eu vou deixar vocês com a aula. Pessoal, eu vou iniciar aqui, ó, vou fazer uma laçadinha, vou puxar o fio. Essa primeira corrente eu não conto. Agora, eu vou fazer um cordão de correntes aqui até eu ficar com um total de 146 correntes. 146 correntes, tá? Para aumentar e diminuir é de 4 em 4 correntes, tanto para aumentar quanto para diminuir. Só que eu vou dar uma dica rapidinho para vocês. Essa primeira carreira, eu vou terminar ela com 35 grupinhos. Quer dizer que eu vou fazer número ímpar. Vocês podem aumentar a peça o tamanho que for, mas essa primeira carreira aqui, sempre termine ela com bloquinhos. Não tô falando de correntinha, bloquinhos. Na próxima carreira tem que terminar com o número ímpar. Quando eu fizer as minhas 146 correntes, que eu vier contornando os bloquinhos, no final vai dar o total de 35 bloquinhos. Número ímpar, tá? Aumentem o tanto que quiser. E essa primeira carreira de bloquinho tem que ser com bloquinho de número ímpar. Porque, conforme a gente for trabalhando, as últimas carreiras que a gente precisa para o bico de acabamento dar certo, vai terminar em carreira de número par. Aí o nosso bico dá certinho, tá bom? Tentem sempre manter. Eu vou fazer aqui meu cordão de corrente com 146 correntes. No final, quando eu vier contornando os bloquinhos, quando eu preencher todo o cordão com bloquinhos, no final eu vou ter o total de 35 bloquinhos, tá? Sempre nessa carreira, essa primeira, mantenha número ímpar. Deu pra vocês entenderem, né? Aqui, pessoal, ó, eu vou fazer o total de 146 correntes para aumentar e diminuir de 4 em 4 correntinhas, tá? Aí eu vou dar mais dicas quando eu preencher os bloquinhos aqui para vocês. Façam 146 correntes e eu já volto. Pronto, pessoal, 146 corrente aqui, ó, prontinha, 146 corrente. Agora, eu vou pegar um laçado e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª corrente, eu trabalho um ponto alto nela. Eu já fico com essa argolinha, ó. Na próxima corrente, dentro dela, um ponto alto.
Na próxima, outro ponto alto. Trabalhei o meu primeiro bloquinho. Os bloquinhos de número ímpar que eu tô falando é esses daqui, pessoal. Quando vocês construírem o cordão aqui de corrente, esse número de bloquinho tem que ser número ímpar nessa primeira carreirinha, tá? Aí eu vou fazendo uma corrente, sempre vou pular uma corrente na base, venho no próximo, vou construir o bloquinho. Um ponto, o segundo ponto e o terceiro. Uma corrente de espaço, eu vou pular uma correntinha e venho no próximo, aí eu vou repetir um ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto do bloco. Uma corrente de espaço, eu pulo uma corrente na minha base e venho aqui na próxima e vou construir o bloquinho, um ponto, o segundo e o terceiro. Uma corrente, pula uma corrente na base, venho na próxima, faço um ponto, o segundo ponto e o terceiro. E assim, pessoal, vocês vão construir até ficar com 35 grupinhos. Só que o bloquinho de número 35 eu volto para fazer com vocês, tá? O total vai ficar 35 grupinhos, aí eu volto para a gente dar sequência e eu fazer o último bloco com vocês. Prontinho, fui contornando com bloquinhos, pessoal. Ao contar desse bloquinho até o último, eu fiz o total de 34 grupinhos. Voltei para fazer o grupinho de número 35 com vocês, ó. Aqui eu vou fazer uma corrente, venho aqui, ó, pulo um ponto, venho no próximo, trabalho um ponto alto. No próximo, o segundo ponto. No próximo, meu terceiro ponto. Sobrou só uma correntinha, pode dar uma puxadinha assim, ó. Ó, pessoal, o que eu tava falando aqui, ó, que se vocês for aumentando de 4 em 4 correntes, essa primeira carreira de bloquinho, tentem manter sempre número ímpar. O meu cordão de bloquinhos aqui tá com 35 grupinhos, número ímpar, então o meu bico de acabamento vai bater certinho. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Eu vou vir aqui, ó, bem em cima desse ponto alto aqui, e vou finalizar assim, ó, com um baixíssimo. Aí eu fico com a alcinha aqui e outra bem aqui no início. Feito isso, eu venho nesse próximo ponto, vou fazer um baixíssimo. No próximo, pegando na alcinha, um baixíssimo. E venho nesse espacinho, faço um baixíssimo. Duas correntes, no mesmo espaço eu faço mais 2 pontos. Ficando com o meu primeiro grupinho da lateral. Agora eu vou seguir assim, ó. Uma corrente e para cada espaço desse, bloco de 3 pontos. Uma corrente, no próximo espaço, bloco de 3 pontos. Uma corrente, próximo espacinho, entre um bloco e o outro, bloco de 3 pontos. E assim, fazendo bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, eu vou fazer até chegar nesse último espacinho entre um bloquinho e o outro, aí eu volto. Pronto, pessoal, fui fazendo bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, até chegar no último espaço aqui. Agora aqui eu vou fazer a curvinha, eu vou fazer uma corrente, e aqui dentro eu vou fazer 7 pontos intercalados por uma corrente, ó. Primeiro ponto, faço uma corrente, volto, faço o segundo, uma corrente, volto, faço o terceiro, uma corrente, eu volto, eu faço o quarto, uma corrente, eu volto aqui, faço o quinto, uma corrente, o sexto, uma corrente e o sétimo ponto. 7 pontos intercalados por uma correntinha. Feito isso, eu faço uma corrente e venho nesse espaço aqui já, ó, e vou começar os bloquinhos de 3 pontos de novo, igualzinho eu fiz desse lado aqui, ó. Pode ser que dê uma repuxada nessa carreirinha, tá? Vou seguir com uma corrente e para cada espacinho, 3 pontos. Uma corrente, para cada espaço, 3 pontos. É bem simples, vocês vão trabalhar toda a base assim, com uma corrente e nos espacinhos, um bloco de 3 pontos. Vocês vão completar aqui, ó, toda essa parte da lateral, até chegar aqui, ó, nesse último espacinho onde eu parei com esse bloquinho, aí eu volto. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fim fazendo aqui, ó, bloquinho de 3 pontos, separado sempre por uma corrente. Aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa do que eu fiz do outro lado. Vou fazer uma corrente, venho aqui e faço o primeiro ponto alto.
Uma corrente, volto, faço o segundo. Uma corrente de espaço, volto, faço o terceiro. Uma corrente, volto aqui, faço o quarto. Uma corrente, volto, faço o quinto ponto. Uma corrente, o sexto ponto. Uma corrente, o sétimo ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos intercalados por uma corrente. Agora aqui eu vou fazer uma corrente e finalizar com um baixíssimo aqui, ó, nessas correntinhas do bloquinho. Vou subir 2 correntes para um ponto alto e uma de espaço. Venho nesse espacinho e vou começar a fazer a repetição dos bloquinhos da lateral. Sempre a lateral, pessoal, vai ser uma corrente e para cada espaço desse bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, no espacinho, um bloco de 3 pontos. Aqui, ó, quando eu vier fechar, eu completo o bloquinho que tá faltando, tá bom? Os pontinhos que tá faltando aqui, ó, porque aqui já vai ser meu ponto. E assim, com uma corrente de espaço e fazendo bloquinhos de 3 pontos na lateral, eu vou contornar toda a minha lateral até eu chegar aqui, pessoal, ó. Nesse espacinho que fica entre o bloco de 3 e o pontinho alto. Eu vou parar aqui com um bloquinho de 3 pontos, aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente até chegar aqui, ó, entre o bloquinho de 3 e o ponto alto. Agora, eu vou fazer uma corrente e nesse primeiro espacinho aqui, eu vou fazer bloquinho de 2 pontos. Uma corrente, no próximo espacinho, um bloco de 2 pontos. Uma corrente, no próximo espaço entre um ponto e o outro, bloco de 2 pontos. Uma corrente aqui, ó, entre um ponto e outro, novamente 2 pontos. Uma corrente entre um ponto e outro, 2 pontinhos. Uma corrente, aqui, ó, no último espacinho, 2 pontos. Aqui eu fui trabalhando bloquinhos de 2 pontos separado por uma corrente. Eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos separado por uma corrente. Agora, uma corrente aqui, ó, tá vendo que eu iniciei o bloquinho de 3? Aqui também, ó, entre o ponto alto e o bloquinho, eu vou fazer 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E assim, igualzinho no outro lado, bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente, eu vou fazer toda essa lateral até chegar aqui novamente, ó, entre o bloquinho de 3 e o ponto alto. Eu vou parar aqui com um bloquinho aqui. Faça um contorninho, bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente novamente. Cheguei aqui, ó, entre o bloquinho de 3 e o ponto alto. Agora eu vou trabalhar meus 6 grupinhos de 2 pontos aqui, ó. Uma corrente, entre o ponto alto e o outro eu faço 2 pontos. Uma corrente, entre um ponto e o outro, 2 pontos. Uma corrente, ó, entre um ponto e o outro, 2 pontos. Uma corrente, no espacinho de corrente, 2 pontos. Uma corrente, entre um ponto e o outro, 2 pontos. Uma corrente aqui, ó, no último espacinho, 2 pontos. Aqui, novamente, fiquei com 6 grupinhos, ó, de 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, aqui, ó, uma corrente. Aqui eu vou finalizar fazendo 2 pontos aqui dentro. Porque o meu terceiro ponto é essa alcinha aqui, ó. Pulo a primeira, venho na segunda e finalizo aqui, ó, completando meu bloquinho. 2 correntes para um ponto alto e nesse espacinho eu faço mais 2 pontos, ó. Ficando com meu bloquinho de 3 pontos já. Lateral a mesma coisa, pessoal, eu vou caminhar com uma corrente e para cada espacinho. Bloquinho de 3 pontos. Sempre separado por uma corrente, ó. 3 pontos. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos. E eu vou fazer esse contorno novamente, igual as carreiras anterior, bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, até eu chegar aqui, ó.
eu vou parar com um bloquinho de 3 pontos aqui, ó, entre o bloco de 3 e o bloco de 2. Eu vou parar aqui, aí eu volto. Prontinho, pessoal, contornei aqui, ó, todos os grupinhos. Parei aqui entre o grupinho de 3 e o bloquinho de 2. Mas eu voltei aqui porque só vai ser uma repetição. Essa carreira vai ser só uma corrente para cada espacinho, 3 pontinhos altos. Tanto na lateral quanto na parte oval. Onde tem espacinho, sempre vai ser uma corrente. E para cada espacinho desse, bloco de 3 pontos, ó. Uma corrente, próximo espaço, bloco de 3 pontos. Observe a outra parte oval, vocês vão fazer isso também, ó. Só vai ser uma corrente e para cada espacinho, bloco de 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, bloco de 3 pontos. Uma corrente, ó, já cheguei na lateral e vou continuar. Bloquinho de 3 pontos. Uma corrente de espaço, no próximo espaço, 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E assim, pessoal, vocês vão concluir toda a carreirinha assim. Tanto na lateral quanto na parte oval, onde tem espacinho de correntinha, vai ser bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente. Vocês vão fazer toda a lateral aqui, toda a parte oval, até chegar no último espacinho aqui. Onde tem espacinho de correntinha, sempre 3 pontos separados por uma corrente. Faça todo o contorninho. Eu vou terminar o meu assim e já volto para fechar a carreira e subir a próxima. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente em volta de toda a extensão, tanto na lateral, na parte oval. Chegando aqui, ó, uma corrente e vou finalizar com um baixíssimo aqui. Agora, pessoal, eu vou subir 2 correntes para um ponto alto e um para virar. Eu venho aqui e trabalho 3 pontinhos altos. Quando eu vier fechar, eu completo o meu bloquinho aqui pra gente não ficar andando, ó. Vou seguir com uma corrente para cada espaço, 3 pontinhos altos. Uma corrente no próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E assim eu vou fazer toda a minha lateral até eu chegar aqui, pessoal, ó. Tá vendo o bloquinho de 3 pontos aqui? Vocês vão parar bem em cima dele com o bloquinho de 3 pontos, porque aqui, ó, na altura desse espacinho eu tenho um bloquinho de 2 pontos. Vocês vão vir até o bloquinho de 3 pontos aqui, aí eu conto quantos bloquinhos a gente ficou. Venham com o bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente até a altura desse último bloquinho de 3 pontos, aí eu volto. Façam e vou fazer o meu e já volto. Pronto, pessoal, ó, vim fazendo bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente, ó. Ao contar desse bloquinho até esse, contornei 34 grupinhos. O meu último grupinho parou aqui, ó, tá vendo? O último grupinho de 3 pontos, ó, porque aqui eu já tenho um grupinho de 2. Quando eu vier fechar aqui, eu ainda faço um grupinho de 3. Vai ficar no total de 35 grupinhos de 3 pontos separado por uma corrente. Agora aqui, eu vou fazer uma corrente. Observe que aqui eu tô na altura do bloquinho de 2, ó. Eu vou fazer um leque de 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Uma corrente de espaço, no próximo espacinho eu vou fazer outro leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Faço uma corrente de espaço, no próximo espacinho outro leque. A gente vai ficar com 6 leques assim, pessoal, com essa repetição. Ó, 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Faço uma corrente de espaço, no próximo espacinho eu faço outro leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Faço uma corrente, no próximo espacinho outro leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontinhos. Para pular para o próximo espaço, eu faço uma corrente. No próximo espacinho, meu 6º leque. De 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Eu iniciei na altura do bloquinho de 2 e meu último leque ficou na altura do bloco de 2.
Aqui agora eu vou fazer uma corrente e para cada espacinho, bloco de 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E assim, pessoal, com bloquinhos de 3 pontos, separado por uma corrente, eu vou contornar 35 grupinhos assim, com 3 pontos separado por uma corrente, aí eu volto. 35 grupinhos, vamos lá. Pronto, pessoal, fiz bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, até chegar aqui, ó, bem na alturinha aqui do bloquinho, fiz 35 bloquinhos. Aqui, ó, eu vou fazer uma corrente. E bem aqui na altura do bloquinho de 2, eu vou fazer um leque de 2 pontos. Uma corrente e 2 pontos. Para pular para o próximo espacinho, eu faço uma corrente. Próximo espacinho, eu faço outro leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. A gente vai fazer 6 leques aqui. Ele vai começar na altura do bloquinho de 2 e vai parar aqui na altura do bloquinho de 2. Ó, vou contornando. Uma corrente, próximo espaço, eu faço outro leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Uma corrente, próximo espaço, outro leque. Meu quarto leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Uma corrente de espaço, no próximo espacinho, meu quinto leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontinhos. Uma corrente de espaço. Aqui é meu último espacinho, meu último leque, ó, o último bloquinho aqui embaixo, ó. Eu faço 2 pontos, uma corrente e 2 pontinhos. Trabalho uma corrente e venho aqui, ó, terminar o meu bloquinho. Eu vou fazer só 2 pontos, porque o meu terceiro ponto é salsinha. Pular primeiro, venho na segunda e finalizo, ó, formando o bloco. 2 correntes para um ponto alto e eu venho aqui e termino meu bloquinho com mais 2, ó. Já fico com um bloquinho aqui. Sigo com uma corrente de espaço e novamente vou contornar com um bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, ó. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E eu vou fazer isso, bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, até chegar aqui, pessoal, ó. Nesse espacinho que separa o bloquinho e o leque. Eu vou parar aqui entre os dois com um bloquinho de 3 pontos, aí eu volto. Pronto, pessoal, fui fazendo bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, ó. Ao contar desse grupinho até esse, eu contornei 35. Quando eu for fechar, ainda vou fazer um na lateral, vai ficar o total de 36. Eu parei aqui, ó, entre o bloquinho de 3 e o leque. Aqui eu vou fazer uma corrente e aqui dentro do leque eu vou fazer bloco de 2 pontos. Uma corrente entre o leque e o outro, bloco de 2 pontos. Uma corrente dentro do leque, 2 pontinhos. Uma corrente entre o leque e o outro, 2 pontos. Uma corrente dentro do leque, 2 pontos. E assim eu vou contornando até acabar todos os leques, pessoal, ó. Uma corrente entre um leque e o outro, 2 pontos. Uma corrente dentro do leque, 2 pontos. Uma corrente entre o leque e o outro, 2 pontinhos. Uma corrente dentro desse leque, 2 pontos. Uma corrente aqui ainda, ó, 2 pontinhos. Uma corrente no último leque, 2 pontos. Aqui, ó, iniciei bloquinho de 2 pontos separado por uma corrente dentro desse leque, finalizei dentro do último. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 grupinhos a gente ficou. Agora, eu vou fazer uma corrente nesse espacinho, bloco de 3 pontos. Ó,
Primeiro espacinho entre o leque e o bloquinho de 3, já comecei os bloquinhos da lateral. Vou seguir com uma corrente para cada espacinho, bloco de 3 pontos. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos. E assim, pessoal, eu vou contornar 36 bloquinhos. O meu último bloquinho vai parar aqui, ó, entre o bloquinho de 3 e o leque. Vai vir bem aqui, aí eu contorno em toda a lateral, aí eu volto. Vamos lá. Prontinho, pessoal, caminhei com bloquinhos de 3 pontos, separado por uma corrente. Aqui, ó, cheguei no primeiro leque, ó. Eu vou começar a repetir. Uma corrente dentro do leque, 2 pontos. Uma corrente entre um leque e o outro, 2 pontos. Uma corrente dentro do leque, 2 pontinhos. Uma corrente entre um leque e o outro, 2 pontos. E assim, ó, eu vou contornar até o último leque igualzinho ao outro lado. Dentro do leque, 2 pontos, entre o leque e o outro, 2 pontos, sempre separado por uma corrente até chegar no último leque aqui, aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó, iniciei dentro do leque, finalizei dentro do último leque. Fiquei com 11 grupinhos de 2 pontos separados por uma corrente. Agora aqui eu vou fazer uma corrente, nesse último espacinho eu vou fazer um bloquinho com 3 pontos, que fica entre o leque e o bloquinho de 3, ó. Uma corrente, venho aqui e finalizo com um baixíssimo. Pessoal, essa carreira que eu vou iniciar próximo vai ser só o bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, pra quem quer adiantar, tá? Ó, eu vou fazer só um pouco da lateral, um pouco da parte oval, porque é uma repetição. 2 correntes para um ponto alto e uma para virar. Venho aqui, 3 pontinhos altos. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontinhos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. E assim, com bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente, a lateral assim, vocês vão fazer até chegar aqui, ó, entre o bloquinho de 3 pontos e o bloquinho de 2. Vocês vão parar com um bloquinho aqui, aí eu volto pra fazer só essa parte oval com vocês e vocês façam o outro lado igual eu vou fazer aqui. Caminho com bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fui fazendo bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente. Observe que eu parei aqui, ó, entre o bloco de 3 e o bloco de 2. Eu só voltei aqui para vocês não ter dúvida, vai continuar a mesma coisa da lateral, ó. Eu vou seguir com um bloquinho de 3 pontos. Sempre separado por uma corrente, ó. Próximo espaço, bloco de 3 pontos de novo. 1, 2, 3. Sempre com uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E eu vou seguindo assim, ó, eu vou fazer esse contorno tanto na lateral quanto na parte oval. E a próxima carreira, para quem quiser adiantar, é a mesma coisa, vai ser bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, vai ter 2 carreirinhas iguais. Uma corrente, ó. Deixa eu terminar toda a parte oval aqui com vocês. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Uma corrente, 3 pontos no próximo espacinho. Pronto, pessoal, ó, fiz toda a parte oval, ó, pra vocês não ter dúvida. Só bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, eu vim e fiz a mesma coisa. Aqui eu vou seguir com bloquinhos de 3 pontos, já tô na lateral, ó, sempre separado por uma corrente, ó. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Vocês vão fazer toda a lateral assim. Vocês vão fazer aqui, ó, quando chegar na parte oval também, para cada espacinho, um bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, até chegar faltando esse espacinho aqui, eu volto.
Façam todo o contorno. Para cada espacinho de corrente da carreira anterior, bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, aí eu volto. Prontinho, ó, fiz bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente em volta de toda essa carreira, pessoal. Aqui na parte oval também, ó. Chegando aqui, uma corrente. E vou fazer o bloquinho que falta aqui. Eu faço só 2 pontos, porque o meu terceiro é essa alcinha aqui, ó. Vou lá primeiro, venho na segunda e finalizo. Essa próxima carreira vai ser igual, então eu só vou iniciar, ó. 2 correntes para um ponto alto e faço mais 2 aqui, ficando com bloquinho. Pessoal, essa carreira vai ser uma repetição dessa que a gente fez agora. Sempre uma corrente para todos os espacinhos, sempre bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, bloco de 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, bloco de 3 pontos. E assim, pessoal, vocês vão contornar toda a carreira. Vocês vão fazer toda a lateral, vai fazer toda a parte oval, aqui, ó, bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente em todos os espacinhos. Vai subir aqui na parte oval, ó, na lateral, perdão. Vai fazer toda a parte oval até chegar aqui. Vai ficar 2 carreirinhas de bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente. Vocês vão fazer essa carreirinha, onde tem espacinho de correntinha da carreira anterior, sempre bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente. Aí eu volto para fechar essa carreira e subir a próxima, porque a próxima muda. Vamos lá. Pessoal, fiz todos os bloquinhos na minha passadeira, fiquei com 2 carreiras de bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, ó, em toda a minha peça. Aqui, pessoal, ó, eu vou fazer uma corrente, venho aqui e finalizo. Trabalho 2 correntes e uma de espaço. Agora, para cada espacinho desse, novamente eu vou trabalhar bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente. 3 pontos. Uma corrente, 3 pontos. Aqui, pessoal, eu vou contornar assim, com bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, até eu completar o total de 35 grupinhos desse. Quando eu for fechar, eu vou fazer mais 2 grupinhos aqui, vai dar o total de 37. Mas, por enquanto, ao contar desse, eu vou contornar 35 grupinhos, porque na parte oval vai mudar. Contorne com essa sequência, 3 pontos, separado por uma corrente, 3 pontos, uma corrente, até completar os 35 grupos, aí eu volto. Pronto, pessoal, fui trabalhando os bloquinhos ao contar desse até esse, contornei 35 grupinhos. Agora, aqui na parte oval vai mudar. Eu vou fazer uma corrente, nesse espacinho eu vou fazer um leque de 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Trabalho uma corrente. Próximo espacinho, novamente, outro leque, 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Uma corrente, vou para o próximo espaço e vou fazer o mesmo leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Para pular para o próximo espaço, eu faço uma corrente e venho para o próximo, vou fazer o mesmo leque. De 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. E assim, pessoal, fazendo esses leques, vocês vão fazer até ficar com 11 leques. Eu já fiz 1, 2, 3, 4. Vocês vão fazer 11 leques com essa repetição, aí eu volto. Pronto, pessoal, fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leques. Agora aqui, eu vou fazer uma corrente e vou começar a fazer os meus bloquinhos de 3 pontos. Uma corrente, próximo espacinho, um bloco de 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. E assim, ó, novamente com o bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente, ó. 3 pontos. A gente vai fazer 37 grupos, tá? 37 grupinhos. Do outro lado eu fiz 35, porque quando eu for fechar eu vou fazer mais 2. Vocês, ao contar desse, vocês vão contornar 37 grupos, aí eu volto. Ó, pessoal, fui fazendo bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, eu só vou corrigir. Eu falei que era 37. 36 grupinhos, tá? Perdão aí, ó. Se vocês fez 37, desmancha só um. Ao contar desse daqui, ó, porque aqui eu tenho um leque, ao contar desse,
até esse, eu contornei 36 grupos, tá? 36. Se vocês fez 37, desmancha só um. Ó, contornou os 36 grupinhos, aqui agora, ó, uma corrente, aqui eu já vou fazer o leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontinhos. Eu faço uma corrente de espaço, sigo para o próximo espaço e vou fazer o mesmo leque. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Terminou o leque, faz uma corrente, pula para o próximo e vai repetir. 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Uma corrente de espaço e já vou repetir assim até eu completar o total, ó, eu fiz 1, 2 e 3. 11 leques igual ao outro lado, só vai ficar esse espacinho para mim completar o bloquinho de número 36 desse lado. Trabalho os 11 leques e eu já volto. Pronto, pessoal, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 leques. Aqui, ó, uma corrente, eu vou completar o meu bloquinho aqui, eu vou fazer 2 pontos e o meu terceiro ponto é salsinha. Eu pulo a primeira, venho na segunda e finalizo, ó. Ficou assim, pessoal. Em cada lateral, fiquei com 36 bloquinhos de 3 pontos separados por uma corrente. 36 nas duas laterais. E na parte oval, ficou 11 leques em cada parte oval. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Venho aqui no espaço da frente e faço mais 2 pontos. Sigo com uma corrente e para cada espaço, 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos. Eu vou fazer assim, ó, bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente novamente até eu chegar aqui, ó. Eu vou parar com o meu bloquinho aqui, ó, entre o leque e o bloquinho, ó, bem aqui no meio. Trabalhem aí até chegar entre os dois aqui com bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fiz todos os bloquinhos na lateral de 3 pontos separado por uma corrente. Parei aqui, ó, entre o bloquinho de 3 e o leque. Agora, aqui eu cheguei no primeiro leque. Vou fazer uma corrente dentro do leque, bloco de 2 pontos. Uma corrente, aqui, ó, entre o leque e o outro, novamente, bloco de 2 pontos altos. Uma corrente, eu venho dentro do leque, bloco de 2 pontos. Uma corrente, aqui, ó, entre um leque e o outro, também bloco de 2 pontos. Uma corrente, dentro do leque, bloco de 2 pontos. Uma corrente, dentro do leque, ó, perdão, entre um leque e o outro, ó, na correntinha que separa, 2 pontos. Uma corrente, dentro do leque, 2 pontos. Uma corrente, entre um leque e o outro, 2 pontos. E assim, pessoal, vocês vão contornar entre um leque e o outro, bloquinho de 2 pontos, dentro do leque, bloco de 2 pontos. Até chegar no meu último leque aqui, ó. Eu vou contornar e eu volto quando eu fizer o último bloquinho aqui. Vamos lá. Prontinho, pessoal, iniciei aqui bloquinho de 2 pontos e finalizei aqui, ó, no último leque também. Dentro do leque, sempre 2 pontos e entre um leque e o outro, 2 pontos. Ao contar desse primeiro bloquinho que eu fiz dentro do leque até esse, deu 21 grupinhos. Agora, pessoal, eu vou fazer uma corrente aqui, ó, entre o leque e o bloquinho, eu já começo os meus bloquinhos de 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontinhos altos. Uma corrente entre um bloquinho e outro, 3 pontos. E aqui, igualzinho ao outro lado, eu vou caminhar com bloquinhos de 3 pontos, sempre separado por uma corrente, até eu chegar aqui, ó, entre o bloquinho e o leque. Eu vou parar com um bloquinho de 3 pontos aqui. Façam todo o contorninho que eu já volto. Prontinho, pessoal, fiz aqui bloquinho de 3 pontos, separado por uma corrente, ó. Aqui, ó, cheguei no primeiro leque aqui. É a mesma coisa, uma corrente dentro de cada leque, bloco de 2 pontos. Uma corrente, ó, entre um leque e o outro, bloco de 2 pontos. Uma corrente dentro do leque, bloco de 2 pontos. Uma corrente entre um leque e o outro, também bloco de 2. Uma corrente dentro do leque, bloco de 2 pontos. Uma corrente entre o leque e o outro, bloquinho de 2.
E assim, pessoal, fazendo essa repetição, vocês vão fazer até chegar no último leque aqui, aí eu volto pra gente fechar aqui a carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fui fazendo bloquinho de 2 pontos separado por uma corrente dentro do leque, entre o leque e o outro, a contar desse primeiro grupinho dentro do leque até o último leque, 21 grupinhos. Aqui agora eu vou fazer uma corrente e venho aqui nesse espacinho e aqui eu vou trabalhar meu primeiro bloquinho aqui, ó, dessa lateral com 3 pontinhos, ó. Faço uma corrente e já finalizo com um baixíssimo. Faço uma corrente e aqui eu vou cortar o fio. Agora, pessoal, eu vou vir com meu fio na cor mostarda. Eu vou laçar 2 vezes o fio na agulha e eu vou vir aqui, ó. Vocês estão vendo o bloquinho de 2 pontos e o bloquinho de 3. Eu vou vir entre os dois, tá vendo? Eu vou vir, vou fazer um ponto alto falso, tiro 2 e tiro 2. Volto e trabalho mais 2 pontos. Ficando aqui com o meu primeiro grupinho de 3 pontos. Agora, pessoal, eu vou fazer uma corrente e para cada espacinho um bloco de 3 pontos. Uma corrente para cada espaço, bloco de 3 pontos. E assim, ó, só vai mudar a cor, eu vou trabalhar com uma corrente e para cada espaço, bloquinho de 3 pontos, até a gente chegar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Até a gente chegar aqui, ó, entre o bloco de 2 e o bloquinho de 3. Eu vou ficar bem aqui, ó, entre o bloco de 3 e o bloco de 2. Vocês vão parar com o bloquinho de 3 pontos aqui, aí eu volto. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fui contornando com bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente até chegar aqui, ó. Ao contar desse bloquinho até o último, deu 38 bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente. O meu último bloquinho de número 38 ficou aqui, ó, entre o bloco de 3 e o bloco de 2. Agora, aqui, ó, uma corrente. Aqui eu cheguei entre o bloco de 2 e o bloco de 2. Aqui eu vou fazer um bloquinho de 2 pontos também. Vou seguir com uma corrente e para cada espacinho um bloco de 2 pontos. Uma corrente. Próximo espaço, bloco de 2 pontos. E essa vai ser a repetição da parte oval, pessoal. Uma corrente e para cada espacinho, um bloco de 2 pontos. Eu tenho que contornar até eu ficar com 20 bloquinhos assim. Ao contar com esse de 2 pontos separado por uma corrente, vocês vão contornar 20 grupinhos assim, aí eu volto. Pronto, pessoal, fui fazendo bloquinhos de 2 pontos separado por uma corrente. Ao contar desse bloquinho até esse, ó, deu 20 grupinhos de 2 pontos. Aqui, ó, eu parei o grupinho de número 20 entre o bloco de 2 e o bloco de 2. Observe que aqui já tem um bloco de 2 e o bloco de 3. Aqui eu faço uma corrente e aqui eu tenho que fazer 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontinhos altos. Aqui na lateral não vai mudar, só é bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, até vocês contornar 38 grupinhos ao contar desse daqui. Vocês vão contornar 38 grupinhos, vai parar aqui, ó. Entre o bloco de 3 e o bloco de 2 vai parar aqui o bloquinho de número 38. Aí eu volto. Vamos lá. Pronto, pessoal, vim trabalhando bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente. Aqui, ó, desde esse primeiro bloquinho de 3, eu fui caminhando, deu 37 grupinhos. Eu parei entre o bloco de 3 e o bloco de 2. Agora, pessoal, eu só vou fazer assim para finalizar essa carreira. Uma corrente para cada espacinho que sobrou, 2 pontos. Uma corrente no próximo espaço, 2 pontos. Uma corrente, próximo espaço, 2 pontos. E assim, pessoal, vocês vão preencher em todos os espacinhos que sobraram até o último aqui, ó. Com bloquinhos de 2 pontos separado por uma corrente. Aí eu volto pra gente cortar o fio e subir a próxima carreira. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz bloquinhos de 2 pontos separado por uma corrente, ó. Até o finalzinho cheguei aqui a uma corrente, vem aqui. Ponto baixíssimo, uma corrente e já cortei o fio. Agora eu vou vir com fio cru. Eu vou vir aqui, ó. Eu laço 2 vezes na agulha e venho entre o bloquinho de 3 e o bloquinho de 2 aqui, ó. Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto falso. Tiro 2 e tiro 2. Volto e trabalho mais 2 pontos. Totalizando 3. Aí eu vou seguir com uma corrente
e para cada espacinho, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, 3 pontos altos. Um espaço, uma corrente, perdão, próximo espaço, 3 pontos. Eu vou fazer isso daqui, ó, uma corrente e bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente, até eu chegar aqui, ó, entre o bloco de 3 e o bloco de 2, eu volto só para explicar como vocês vão seguir até terminar a carreirinha. Façam um bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente até chegar aqui, entre o bloco de 2 e o bloco de 3, aí eu volto. Pronto, pessoal, vim caminhando com bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente até chegar aqui, ó, entre o bloco de 3 e o bloco de 2. Eu voltei para vocês verem. Toda essa carreira sempre vai ser uma corrente e tanto na lateral quanto na parte oval vai ser 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. E assim vocês vão contornar toda a carreirinha, tá? Tanto na lateral quanto na parte oval, onde tem espacinho de uma corrente, vocês vão fazer sempre 3 pontos separados por uma corrente. Vai fazer toda a parte oval, vai subir na lateral aqui todinha. Vai fazer toda a parte oval até chegar aqui. Vai ficar uma carreirinha, as próximas carreiras sempre vai ser essa repetição. Bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente. Eu vou fazer aqui, aí quando eu vier fechar essa carreira, aí eu vou falar pra vocês quantos grupinhos a gente ficou nessa carreira aqui. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz bloquinhos de 3 pontos, sempre separado por uma corrente em volta de toda a minha passadeira. Tanto na parte oval, ele dá uma embabadinha, quanto na lateral. Aqui, pessoal, ó, uma corrente, vou finalizar com um baixíssimo. Faço uma corrente e já cortei o fio. Pessoal, ó. Essa minha carreira ficou com um total de 116 grupinhos, 116. As próximas 3 carreiras vai ser tudo de bloquinhos de 3 pontos separado por uma corrente. Então, eu só vou iniciar um pouquinho para vocês verem. E todas as carreiras vai ter 116 grupinhos. O que isso quer dizer é que nosso bico de acabamento vai dar certo. Aqui, ó. Já no finalzinho da nossa peça, sempre tem que finalizar essas carreiras que faltam. Faltam 3 carreirinhas, tá? Com essa é a quarta, né? Sempre vai ter 116 grupinhos, então é número par, vai bater certinho o bico. Vou vir com o fio salmão, vai ser a mesma coisa, ó. Faço 2 laçadas, ó. Venho aqui, tiro 2 laçadas e tiro 2. No mesmo espaço, mais 2 pontos. E agora, pessoal, a gente só vai mudar a cor, uma corrente, e para cada espacinho que eu tenho na minha base, sempre eu vou fazer bloquinhos de 3 pontos. Uma corrente, próximo espaço, bloco de 3 pontos. Uma corrente. Próximo espaço, bloco de 3. E aqui, pessoal, vocês vão contornar toda a nossa lateral, as partes ovais, vai ser só isso. Bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente. Onde eu fiz espacinho de corrente da carreira anterior, sempre eu vou fazer 3 pontos separado por uma corrente até chegar aqui, aí eu volto só para cortar o fio e iniciar novamente a próxima carreirinha. Vamos lá. Pessoal, novamente, ó, carreirinha de bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente em volta de toda a passadeira, ó. Tanto na parte oval quanto na lateral, tá bastante grande aqui a peça. Ficamos com 116 grupinhos nessa carreira também, porque não tem mais aumentos. Aqui fiz uma corrente e vou finalizar com um baixíssimo aqui, ó. Faço uma corrente e já cortei o meu fio. Agora, eu vou vir com o fio verde, tá? Não vai ter mais troca de fio. Eu vou laçar 2 vezes e venho aqui, ó, e vou fazer um ponto alto falso. Volto e trabalho mais 2 pontos. Vou seguir com uma corrente, a mesma coisa, pessoal. Bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente, tanto na lateral quanto na nossa parte oval. Ó, a gente já tem uma carreira de repetição, a segunda, a terceira, eu ainda vou fazer mais uma para quem quiser adiantar, tá? Eu vou seguir toda a carreira assim, uma corrente, para cada espaço, 3 pontinhos. Uma corrente, para cada espaço, 3 pontos. Vocês vão fazer toda a volta da nossa passadeira,
uma corrente onde tem espacinho de corrente tanto na parte oval quanto na lateral, vai fazer 3 pontinhos altos. Eu vou ficar com 116 grupinhos nessa carreira também. Vocês vão fazer essa, aí eu volto para fechar a carreira com vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aqui bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente, ó. A gente já tem de repetição, ó, uma carreira igual, a segunda e a terceira. Ficamos com 116 grupinhos novamente nessa carreira. Uma corrente, vem aqui, ó, finalizo com baixíssimo. E agora eu vou fazer a mesma repetição do que eu fiz aqui. Não tem aumento, ó. Essa carreira não tem aumento, essa e a última agora de bloquinho não tem. Essa agora é a nossa última carreira de bloquinho. É a mesma coisa, ó. Duas correntes para um ponto alto e uma de espaço. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer 3 pontinhos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espaço, 3 pontinhos altos. E assim, pessoal, como nas carreiras anteriores, vai ser só bloquinho de 3 pontos separado por uma corrente em volta de toda a nossa peça. Onde tem espacinho de corrente da carreira anterior, eu vou repetir a mesma coisa. Eu gosto de voltar assim, ó, para iniciar, porque tem muita gente aí que tá iniciando no crochê, tá? Vocês vão fazer assim, bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente. Vão fazer todo o contorninho até chegar aqui. Vai dar o total de 116 grupinhos. Aí eu volto para explicar a próxima carreira para vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz aqui toda a carreira de bloquinho. A gente ficou, ó, com uma carreira de bloquinho, a segunda, a terceira e a quarta. Bloquinho de 3 pontos, sempre separado por uma corrente. Agora, pessoal, eu vou finalizar aqui, ó. Eu venho aqui e vou trabalhar 2 pontinhos altos aqui. Feito isso, eu pulo o primeiro, venho na segunda corrente e finalizo. Pessoal, a partir de agora vai ser uma repetição. Essas duas próximas carreiras, eu vou estar deixando os trechos do tapete pequeno. Vocês vão fazer 2 carreirinhas e eu volto na carreira do acabamento, tá? Ficamos aqui, ó, nessas 1, 2, 3, 4 carreiras com 116 grupinhos. Então, o bico de acabamento vai bater certinho, igualzinho do tapete pequeno. Aí, vocês vão fazer essas 2 próximas carreiras, aí eu volto pra gente começar a distribuir os pontos do acabamento, tá certo, pessoal? Sigam tudo direitinho que eu vou estar deixando aí. Eu vou fazer o meu e já volto pra vocês verem como tá. Vamos lá. Pra próxima carreira, eu venho aqui dentro com um baixíssimo. 2 correntes, volto e trabalho mais 3 pontos, totalizando 4. 2 correntes, próximo espaço eu prendo com um baixo. 2 correntes, próximo espaço, 4 pontos. 2 correntes, próximo espaço eu prendo com um pontinho baixo. 2 correntes, no próximo 4 pontos. 2 correntes, no próximo espacinho eu prendo com um ponto baixo. 2 correntes, no próximo 4 pontos. 2 correntes, nesse próximo espacinho, um ponto baixo. 2 correntes, no próximo 4 pontos. 2 correntes, no próximo prende com um pontinho baixo, 2 correntes, no próximo eu faço 4 pontinhos. E assim, pessoal, eu vou intercalando, ó, novamente 2 correntes, no próximo ponto baixo, 2 correntes, no próximo 4 pontos. E assim vocês vão intercalando por toda a extensão, ó. 4 pontos, faz 2 correntes no próximo ponto baixo, 2 correntes no próximo 4 pontos. Tanto na lateral quanto na parte oval, vocês vão fazer até chegar aqui, eu volto para fechar a carreira e subir a próxima. Vamos lá. Pronto, pessoal, repeti aquela sequência em toda a minha peça. Num espacinho, 4 pontos, no próximo ponto baixo, sempre separado por 2 correntes. Ó, aqui bateu certinho, por isso que tem que ser bloquinho de número par.
Vou fazer aqui, ó, 2 correntes, um ponto baixo aqui. 2 correntes e um ponto baixo aqui, ó. Pular a primeira, venho na segunda e finalizo. Aqui eu vou fazer uma correntinha para um ponto baixo e mais 3 pra gente fazer uma alcinha. Eu venho no último ponto aqui e prendo com um ponto baixo. Agora aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Eu vou pular para o primeiro ponto desses 4 pontos aqui, vou prender com um ponto baixo. Vou fazer 3 correntes, no último ponto aqui um ponto baixo. Vou trabalhar 6 correntes. Pulo direto aqui, eu pulo essa alcinha, pulo direto para o bloquinho. Eu venho no primeiro ponto e prendo com um ponto baixo. 3 correntes. No último ponto dos 4, eu prendo com um ponto baixo. 6 correntes. Pulo para o próximo bloquinho de 4 pontos, venho no primeiro ponto e prendo com um ponto baixo. 3 correntes. Vou no último ponto e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou aqui, ó, no bloquinho, no primeiro, prendo com um ponto baixo. 3 correntes. Vou no último, prendo com um ponto baixo. 6 correntes. Pulo aqui, ó, direto para o ponto alto aqui, ó, do bloquinho, prendo com um baixo. 3 correntes. E no último eu prendo com baixo. Vai ficando essas alcinhas assim, ó. E eu vou trabalhando. 6 correntes, a gente vai intercalando. Feito 6 correntes, eu vou no primeiro ponto aqui do bloquinho, prendo com um ponto baixo. 3 correntes. No último, ponto baixo. 6 correntes. Vou no bloquinho, ponto baixo. E assim, pessoal, a gente vai intercalando, ó. Aqui em cima da alcinha eu faço 6 pontinhos, 6 correntinhas, perdão. Em cima do bloquinho, 3 correntes. Sempre prendendo no primeiro e no último ponto do bloquinho de 4. Assim vocês vão fazer até aqui, ó. Deixa eu fazer mais uma vez. Em cima do bloquinho de 4 pontos vai ficar uma alcinha com 3 correntes. Eu faço 3 correntes, venho no último ponto e prendo. Para pular para o próximo bloquinho, eu faço 6 correntes. Vou no primeiro ponto e prendo com baixo. 3 correntes. Vou no último, prendo com baixo. 6 correntes. Vou aqui no primeiro ponto, prendo com um ponto baixo. 3 correntes. Vou no último e prendo. E assim, vocês vão intercalando até chegar aqui, eu volto com a próxima carreirinha. Tanto na lateral quanto na parte oval. Aí daqui a pouco eu volto. Vamos lá. Prontinho, pessoal. Fiz aqui toda a sequência, fui intercalando. Aqui, ó, em cima dessa alcinha que tem um ponto baixo, fica 6 correntes. E aqui em cima do bloquinho, uma alcinha com 3 correntes. Chegando aqui, ó, fiz 6 correntes. Venho aqui, ó, nessa correntinha, introduzindo dela e finalizo com um baixíssimo. Pronto, pessoal, fiz toda a sequência, trabalhei essas 2 carreirinhas, ó, seguindo passo a passo tapete pequeno, bateu certinho a minha passadeira. Agora aqui, ó, eu vou vir aqui, ó, nessa próxima correntinha com um baixíssimo, e agora venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Eu faço mais uma corrente, e aqui, ó, eu vou fazer 8 pontos altos. 3, 4, 5, 6... 7, 8 pontos. Quando eu tiver 8 pontos, eu faço uma corrente, venho nesse espaço, faço um ponto baixo. Uma corrente, no próximo espaço eu faço 8 pontos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos. Ó. Fiz aqui, ó, 8 pontos. Pra pular aqui pra essa alcinha menor, eu faço uma corrente, venho na alça menor, prendo com um ponto baixo. Uma corrente, na alça maior, eu vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 pontos. 8 pontos prontinhos, pessoal, eu faço assim, ó. Uma corrente, na próxima alça menor, prendo com um baixo. Uma corrente, na próxima alça, eu faço meus 8 pontos de novo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontinhos. Uma corrente de espaço, eu vou aqui para essa alcinha, prendo com baixo. Uma corrente, na próxima alça, 8 pontos. E assim, pessoal, a gente vai fazer a lateral. Aqui a gente vai contar essa alça aqui onde eu tô fazendo 8 pontos. Vocês vão precisar contornar 19 alças assim. Eu já fiz 1, 2, 3, 4. 19 alcinhas trabalhando 8 pontos em cada. Na alça menor, um ponto baixo, sempre separado por 2 correntes. Contorne 19 alças, aí eu volto. Prontinho, pessoal, fui fazendo aquela sequência dessa alcinha aqui que eu trabalhei 8 pontos, até essa, ó, eu contornei 19 alças assim, tá? A gente não conta essa alcinha aqui onde fica o ponto baixo, só conta essas, 19. Agora, vai mudar um pouquinho. Agora, pessoal, eu vou fazer, ó, uma corrente vai continuar ponto baixo aqui, ó. Na alcinha, a mesma coisa. Uma corrente. Só que agora, nessa primeira alça aqui, eu vou fazer 9 pontos. Vai ficar um pontinho alto a mais, tá? Porque é parte oval, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Eu vou marcar esse daqui, ó, porque pra gente saber onde começou a parte oval. Feito isso, uma corrente, sempre nessa alcinha eu prendo com baixo. Uma corrente, na próxima alça, novamente eu faço meus 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toda vez que eu tiver 9 pontos na alça, eu faço uma corrente e um ponto baixo na alça menor. Uma corrente e na alça maior 9 pontos. Vai ser a mesma coisa da lateral, só que aqui as alcinhas da parte oval vai ter 9 pontos. Eu preciso fazer assim, ó, essa minha primeira alcinha com 9 pontos, eu preciso fazer 10 alcinhas aqui na parte oval. Eu já fiz 1, 2, eu preciso fazer 10 alças assim. 10 alças com 9 pontos em cada, tá? Eu vou fazer a minha e já volto. Pronto, pessoal, fiz aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 alças com 9 pontos em cada. Até marquei a última aqui. Agora, a minha lateral, eu vou fazer a mesma coisa que o outro lado, ó. Fiz os 9 pontos, aí uma corrente. Nessa alça menor sempre prende com ponto baixo. Uma corrente, nessa alça aqui, ó, eu vou começar a lateral, então é 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Uma corrente, na próxima alça, um ponto baixo. Uma corrente, na próxima alça, eu faço os 8 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Uma corrente, ponto baixo na alça menor. Uma corrente e 8 pontos na alça maior. Aqui, pessoal, igualzinho o outro lado, essa primeira alcinha com 8 pontos, eu vou contornar 19 alças desse lado também, igualzinho a outra lateral. Façam de vocês, vou fazer o meu e já volto. Prontinho, pessoal, fiz todas as alcinhas na lateral, ó. Ao contar dessa alça até essa daqui, ó, contornei 19 alcinhas. Me sobraram na parte oval aqui as 10 alcinhas que eu preciso contornar com 9 pontos em cada, tá? Ó, bateu certinho, ó. Uma corrente, nessa alcinha um ponto baixo. Uma corrente, nessa alcinha aqui, eu já faço os meus 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 9 pontos altos. Feitos os 9 pontos, eu faço uma corrente. No espacinho, sempre prende com um ponto baixo. Uma corrente. No próximo espaço, 9 pontos. Aqui, pessoal, sobrou as 10 alcinhas, vocês vão fazer sempre 9 pontos em cada uma e um ponto baixo na alcinha menor, sempre separado por uma corrente de cada lado. Vocês vão contornar as alcinhas todas que restaram até a última, aí eu volto para fechar a carreira e explicar a próxima para vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal, contornei todas aquelas alcinhas que faltavam, ó. A gente ficou com 10 alças aqui, ó. De 9 pontos em cada parte oval e 19 alças em cada lateral com 8 pontos. Chegando aqui, ó, eu vou fazendo uma corrente, eu venho em cima desse ponto baixo aqui, ó, bem no meio dele, e vou fazer um baixíssimo. Eu venho aqui em cima dessa, vamos fazer na correntinha aqui que fica melhor, pessoal, ó. Na correntinha eu vou fazer um baixíssimo aqui, ó. Eu venho para esse primeiro ponto com um baixíssimo. Vou para o próximo com um baixíssimo. Aqui agora, pessoal, a partir dessa última carreira que a gente vai fazer, eu vou estar deixando os trechos do tapete pequeno até vocês finalizar toda a peça, porque não vai mudar nada, tá? Eu explico bem direitinho. Vocês vão fazer toda essa carreirinha seguindo o passo a passo do tapete pequeno. Eu vou seguir aqui também, vou terminar minha passadeira. Vocês só vão ver a passadeira menor. Eu vou terminar e já volto com o resultado final. Vamos lá. Eu vou pular o primeiro e último ponto de cada motivo desse. 2 correntes para um ponto alto e no próximo ponto eu faço um ponto alto. A partir do segundo ponto eu começo os picôs. Faço 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e o outro, prendo com um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e outro, prendo com um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e outro e prendo com um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e outro e prendo com um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. Eu vou pular, ó, sempre o primeiro e o último. Na lateral, a gente vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos intercalados por 4 picôs. Feito isso, eu enrolo o fio, sem corrente de espaço, eu pulo para o outro motivo aqui, ó. Eu pulo o primeiro, já venho no segundo ponto e faço um ponto alto nele, direto. No próximo ponto, outro ponto. A partir do segundo ponto, eu começo os picôs. 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e outro, um pontinho baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e outro, prendo, ponto baixo formando picô. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, coloco sempre a agulha entre um ponto e outro e prendo com um ponto baixo. No próximo, ponto alto. 3 correntes, ó. Prendo aqui, ó, ponto baixo, termino com um ponto alto. Sempre vai ficar o primeiro e o último, ó, pessoal. Na parte oval, vai ser essa mesma coisa, só vai ter um pontinho alto a mais. Terminou? Sempre enrola o fio na agulha, pulo o primeiro, vai logo no segundo ponto e já faz um ponto alto. No próximo ponto, eu faço outro ponto. A partir do segundo ponto, eu começo os picôs. 3 correntes, sempre vem entre um ponto e outro e prende, formando um picô. Próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, venho aqui, ó, entre um ponto e outro, ponto baixo. Próximo pontinho, um ponto alto. 3 correntes, sempre coloco a agulha entre um ponto e outro e prendo com um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e outro e prendo com um baixo. Próximo ponto, um ponto alto. Ó, ficou novamente. 1, 2, 3, 4, 5 pontos intercalados por 5 não. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos, perdão, intercalado por 4 picôs. Vou fazer mais um. Terminou, enrola o fio, pulo o primeiro, vai no segundo ponto e já faz um ponto alto. No próximo ponto, o segundo ponto. A partir do segundo ponto, a gente começa os picôs. 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e outro e prendo com baixo. Próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, coloco a agulha entre um ponto e outro e prendo, ponto baixo. No próximo ponto, um pontinho alto. 3 correntes,
Coloco a agulha entre um ponto e outro e prendo. Próximo ponto, um pontinho alto. 3 corrente, coloco a agulha entre um ponto e outro e prendo. E aqui, ó, venho e termino com um ponto alto. Sobra um pontinho alto no início e no final. Enrolo o fio, pulo o primeiro, vou no segundo ponto e já vou iniciar a mesma sequência. E assim, vocês vão fazer toda a lateral. Quando chegar nessa primeira argolinha que tem mais pontos, aí eu volto só para iniciar a parte oval com vocês. Tá certo? Repito isso daqui que daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal, fiz toda a lateral, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontinhos intercalados por 4 picôs na lateral. Quando eu chegar aqui na parte oval, vai ter um pontinho alto a mais, só isso. Eu vou tirar aqui o marcador, enrolo o fio e vou começar na mesma sequência, vai ser a mesma coisa desse, ó. Eu sempre vou pular o primeiro e o último, observe que eu já tô na alça com 9 pontos. Eu pulo o primeiro, vou no segundo, faço um ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. A partir do segundo ponto é que eu vou começar os picôs. 3 corrente, laço aqui, ó. Coloco a agulha sempre entre um ponto e outro e laço com um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. 3 corrente, coloco a agulha entre um ponto e outro, laço fazendo um ponto baixo, formando picô. Próximo ponto, um pontinho alto. 3 correntes, venho aqui entre um ponto e outro, ponto baixo. Vou no próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes. Feito 3 correntes, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Desculpa a voz que eu tô um pouquinho rouca, tá? Próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, sempre entre um ponto e o outro, eu prendo, ó, com um ponto baixo. E no próximo ponto, eu faço um ponto alto. Observe que eu pulei o último. Na parte oval, ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, intercalado por 5 picôs. A diferença é que aqui, ó, a gente tem 6 pontos intercalado por 4 picôs e aqui eu tenho 7 pontos intercalado por 5 picôs. Só vai ser isso, pessoal, mas a sequência vai ser a mesma, ó. Enrolo o fio, pulo o primeiro, vai no segundo direto, sem corrente nenhuma, eu já venho e faço um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. A partir do segundo, vamos começar os picôs. 3 correntes, entre um ponto e outro, ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, entre um ponto e outro, eu prendo com um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, sempre laço o último ponto que eu fiz e faço um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto alto. 3 correntes, entre um ponto e outro, um ponto baixo. Vou aqui, ó, no próximo ponto, um pontinho alto. 3 correntes, venho entre um ponto e outro e laço. No próximo ponto alto. Pulei novamente o primeiro e último ponto, ó. Feito isso, enrolo o fio sem corrente nenhuma e vou repetir. Pulo o primeiro, vai no segundo e vamos começar com a mesma sequência, pessoal. E assim, vocês vão fazer em todo o tapete. A diferença é que na parte oval eu tenho um pontinho a mais e um pico a mais. Aqui naqueles 10 motivinhos da parte oval, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos intercalados por 5 picôs. E na lateral, eu tenho 6 pontos intercalados por 4 picôs. E com essa sequência, vocês vão fazer toda a extensão da peça até chegar aqui. Aí eu volto para finalizar e mostrar o resultado para vocês. Vamos lá. Prontinho, pessoal, fiz todo o acabamento aqui na minha peça. Cheguei aqui, ó, fiz o último bico. Agora eu vou vir pular primeiro, eu na segunda, introduz a agulha, puxo o fio, ponto baixíssimo, uma corrente e já cortei o fio. Agora eu vou mostrar pra vocês o resultado dessa peça. Prontinho, pessoal, e por aqui mais uma aulinha concluída. Olha o nosso jogo como ficou. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se fez a peça, gostou do resultado, compartilhe, se puder se inscreva no nosso canal. Até nosso próximo vídeo, pessoal, fiquem ligadinhos porque vai ter muita novidade. Tchau!